Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. A nossa aula vai ser sobre coesão e coerência. A gente vai entender qual é a diferença entre essas duas coisas e também vamos falar um pouquinho sobre os tipos de coesão, ok? Vamos nessa. Então vamos primeiro falar da coesão. Coesão é um conteúdo cobrado dentro de gramática e interpretação de texto, porém, vocês usam muito na parte de produção textual também. Então tem que ficar bem atento, porque na prova do Enem, nos exames vestibulares que você fizer, vai cair questão de interpretação a respeito de coesão, mas também cai a questão da produção textual, tá? Então tem que ficar bem atento. Primeiro, o que é coesão? Nós chamamos de coesão todos os elementos que são de ligação dentro de um texto. A coesão, ela serve para você evitar repetição, serve para você ligar o seu texto corretamente, uma informação com a outra, serve para você ser mais claro e expressivo dentro de um texto. Qualquer tipo de gênero textual tem que ser coeso, tem que ser coerente, tá? E cada tipo que você, cada mecanismo que você escolhe para fazer a coesão do seu texto tem um nome que é específico. Nós vamos começar falando da coesão por referenciação. Então, para falar disso, eu vou abrir para vocês aqui na tela um slide e eu vou explicando, porque tem os exemplos e eu acho que fica mais claro para vocês conseguirem entender, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês acompanharem junto comigo essa parte dos exemplos. A coesão por referenciação, sempre que você utilizar, vai ser por meio de algumas palavras que você seleciona para evitar repetição. Geralmente é sempre assim, tá? Para evitar repetição, para o texto ficar mais claro, para ficar menos repetitivo, aí você faz o uso dessa ferramenta. Então tá aqui, ó, vou mostrar para você. Vai acompanhando aqui com o mouse, tá? Coesão referencial. Ocorre quando um termo ou expressão substitui outro para evitar repetição desnecessária. Neste caso, há um termo que servirá como referente, que é o termo principal, e outro que retomará esse termo principal sem a necessidade de repetir. No caso que vai estar retomando, a gente chama de elemento coesivo. Olha lá a oração. O Pedro e a Maria saíram mais cedo para o casamento, pois eles são os pais do noivo. Nesse caso, na primeira estrutura aqui da oração, nós temos o Pedro e a Maria. Então, o Pedro e a Maria é o nosso referente, que é o termo principal. Para evitar a repetição de o Pedro e a Maria, foram usados lá na segunda oração, depois do pois aqui, eles são os pais do noivo. Então, eles é o meu elemento coesivo que está retomando o Pedro e a Maria. Nesse caso, eu fiz uma referência ao Pedro e a Maria por meio do pronome eles, certo? Então, sempre assim, referente e elemento coesivo. Tem que ter essa noção para os próximos itens que nós vamos estudar. Quando a gente fala de coesão referencial, ela pode aparecer de duas maneiras. Ela pode ser coesão referencial anafórica e ela pode ser coesão referencial catafórica. Então, tem aqui, ó, anáfora ou catáfora. A coesão referencial pode ser anafórica ou catafórica, porque vai depender sempre da posição onde está o meu referente, que é o termo principal. Nessa oração aqui, ó, Maria saiu sozinha. Ela foi tomar um sorvete. Então, eu já sei que ela é um pronome. Então, ele não é o meu referente. Nesse caso, ele é o meu elemento coesivo. E o meu referente está lá no comecinho, Maria. Então, Maria é o referente, ela é o elemento coesivo. Sempre que nós temos o referente vindo antes do elemento coesivo, nós temos um caso de coesão referencial, feito por anáfora, também chamado de coesão referencial anafórica, ok? Se o meu referente vem antes a anáfora, certo? Coesão referencial anafórica. E aí tem também a coesão referencial catafórica, que é essa aqui, ó. Ela queria tomar um sorvete. Maria saiu sozinha. Nesse caso, o meu referente está aqui, que é Maria, e o meu elemento coesivo está no início da oração. Então, nós temos o elemento coesivo vindo primeiro e depois vindo o referente. Nesse caso, o nome do processo é catáfora.
e nós chamamos de coesão referencial catafórica, quando o elemento coesivo vem antes do referente, ok? Outro tipo de coesão que nós temos é a coesão sequencial. O que é a coesão sequencial? Essa é a mais utilizada dentro dos textos dissertativos. Por quê? Porque você precisa linkar o seu parágrafo argumentativo com o seu parágrafo de introdução. Precisa linkar também os seus parágrafos argumentativos, quando tem 2 ou 3, com a sua conclusão, né? Tudo dentro do texto tem que fazer sentido. O texto, ele não é um bloco independente, composto de vários blocos independentes. Então, cada parágrafo, ele tem que fazer paralelo com o anterior ou fazer paralelo com o que vem na sequência. E a coesão sequencial, ela se dá principalmente por meio das conjunções e também de algumas locuções conjuntivas que nós utilizamos para fazer as relações de sentido, tá? Olha lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, esse texto é um texto que eu retirei de uma plataforma de um balcão de redação do Enem, e é um dos textos que tiraram nota 1000. Então tem aqui, ó, tem todo o parágrafo introdutório, é aquela proposta que pedia para falar sobre educação inclusiva dos surdos, tá? Então é uma proposta que muitos de vocês que estão se preparando para o vestibular já ouviram falar, né? E aí, ó, aqui já no meu segundo parágrafo, começa assim, ó. Convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Uma vez que, então aqui tem um elemento de coesão, uma vez que ele vai estar justificando algo que ele citou anteriormente. Depois na sequência tem assim, ó. Isso, consoante ao pensamento de Schopenhauer, isso está retomando a informação imediatamente anterior que foi citada. Então, tá vendo que é um elemento de sequenciação, ele está dando sequência a uma informação que já foi mencionada. O próximo parágrafo começa assim, ó. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais. Tal fato, qual fato? Que foi mencionado no parágrafo anterior. E o próximo parágrafo começa, em consequência disso, ele está trazendo daí, né, o resultado do que foi mencionado aqui em cima. E aí ele diz assim, ó, as medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. E em consequência disso, então dessas medidas que ele citou lá em cima. Aí o próximo parágrafo tem um exemplo disso também, o que ele citou lá no início, e a conclusão dele, ele começa com ademais. A conclusão, geralmente, você pode começar com por conta disso tudo, é fato, portanto, que pode começar com retomando, né, sua opinião lá da introdução, e para isso, para fazer essa retomada, você sempre usa um elemento de sequenciamento, um elemento que dá sequência ao que você estava falando antes. Eu uso sempre dado exposto nas minhas dissertações, acho que fica um termo bem formal e é bom de usar. Então, eu uso sempre dado ou exposto, quer dizer, como se você estivesse dizendo assim, a partir disso tudo que eu falei lá em cima, só que de modo formal, ok? Então, a coesão por sequenciamento ou coesão sequencial se dá por conta desses elementos aí que a gente viu. É que diz assim, ó, no texto anterior, é possível perceber que os termos destacados servem como operadores de ligação entre as orações, ideias e parágrafos. Deste modo, o texto disserta sobre um tema central que é retomado a cada elemento de sequência, por isso, coesão sequencial. Outro tipo de coesão que nós vamos falar é da coesão por elipse. É bem legal de fazer coesão por elipse, mostra que você sabe usar bem as palavras, né? Que você sabe escrever quando você usa a coesão por elipse, porque é bonitinho, você evita repetição de uma palavra, de uma expressão ou de uma oração inteira, que é o exemplo que a gente vai ver aqui, ó. Diz assim, o que Ana queria era que a moça saísse do seu caminho e nunca mais falasse com ela. Porém, hoje já não o quer, pois adorava bater papo com a amiga. Então, nós temos uma oração aqui que está em negrito, Ana queria, o que Ana queria, né, era que a moça saísse do seu caminho. E para evitar de repetir isso tudo que está em negrito aqui, ele simplesmente colocou, porém hoje já não o quer, não o quer. Não quer o quê? Tudo isso aqui que foi mencionado anteriormente que está em negrito. Então, nós apagamos uma oração inteirinha, ou melhor, um período inteirinho.
Por que é período não é só uma oração? Porque tem o verbo querer, tem o verbo ser, aqui tem o verbo falar, então tem mais de um verbo, então é um período, não é uma oração só. E todo esse período aqui foi apagado, suprimido e trocado por não o quer. Então nós fizemos coesão por elipse. Lembrando que a elipse é uma figura de linguagem que sempre trabalha com a questão do apagamento. O Enem e as federais gostam de cobrar de vocês figuras de linguagem, é bem importante estar por dentro desse conteúdo também, que nós vemos em aulas posteriores, tá? Vamos ver agora a coesão por reiteração. Reiterar é você reafirmar, você redizer, isto é, dizer de novo. É uma que vai ao contrário do que a gente já estava falando anteriormente, que era evitar repetição, que evitar falar a mesma coisa, não ser redundante. A coesão por reiteração é a repetição da palavra, mas é uma repetição que ela é intencional para transformar mais enfático o seu texto, para deixar o seu texto com as palavras que são mais importantes, com foco principal, tá? Olha lá, questionar não é duvidar, questionar é querer saber mais. Então, nós temos duas vezes a palavra questionar, né, aparecendo aqui no início da primeira oração e no início da segunda também. Aqui não é erro de coesão. Ao contrário disso, ela foi usada duas vezes, por quê? Porque esse é o termo que tem que receber foco dentro dessa estrutura. Mais um exemplo ali para vocês diz assim, ó. Coragem é resistir ao medo. Coragem não é a ausência do medo. Então, o que eles querem falar? Sobre a coragem. Então, coragem é o termo mais importante. Coragem foi destacado. Então, reiterar é você reafirmar. Você pode reafirmar por meio de um sinônimo e pode reafirmar repetindo a palavra. Mas cuidado com a utilização de coesão por reiteração, para não repetir excessivamente, ao invés de tornar expressivo, o teu texto fica chato. Mas a coesão por reiteração existe e também é um recurso que você pode utilizar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre coerência textual. Em geral, você precisa lembrar que coerência textual, um texto ele é chamado de coerente quando ele é capaz de mostrar assim para você que todas as ligações do seu texto, tudo aquilo que você tentou transmitir, está sendo feito de modo claro. Então, a coerência ela é o resultado de um texto que é coeso. Se o seu texto está bem ligado, se o seu texto tem bastante informatividade, os pronomes estão usados corretamente, as preposições, as conjunções, se estão bem utilizados, significa que o seu texto está coeso. E o resultado de um texto coeso é um texto coerente. Só que a coerência ela não tem a ver só com a parte interna do seu texto, ela tem a ver também com a parte externa. Eu tenho, por exemplo, coerência argumentativa. Se te pediram para escrever um texto argumentativo e no meio do texto você começa a fazer uma narração, aí você não foi coerente com a proposta, porque te pediram um texto argumentativo e você fez um texto narrativo. Ou ao contrário, te pedem um texto narrativo e você traz só a opinião durante o texto todo. Então, você não teve coerência narrativa. Outro exemplo de incoerência narrativa é quando você começa a contar uma história e não dá detalhes. Você começa a contar, quando pequeno eu tinha um cachorrinho, ganhei esse cachorrinho da minha avó. O cachorrinho morreu e nós somos felizes para sempre. Como assim? Do que o cachorro morreu? Por que você ganhou o cachorro? O cachorro ficou doente? O que aconteceu? Não tem detalhe, falta informação. E isso é um texto incoerente. Então, a incoerência externa é quando o texto que você está escrevendo não tem muito a ver com a realidade, e deveria ter. E a coerência interna é o resultado da coesão, do texto bem ligado, de não ser contraditório, de você não dizer que é contrário a uma coisa no início de um parágrafo, e lá pelo meio do texto você dizer que é favorável aquilo. Então, é favorável e contrário dentro do mesmo texto. Não dá. Não dá para ficar em cima do muro. Dissertação, por exemplo, é uma opinião que você tem que defender do começo até o final do texto, certo? Eu vou colocar na tela para vocês alguns exemplos de textos incoerentes. Claro que são propagandas, textos que a gente encontra por aí, algumas vezes são alguns textos que são manipulados justamente para servir de exemplificação, tá? Mas eu vou mostrar aqui na tela para vocês novamente esses textos para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é um texto incoerente. Só um pouquinho. Então tá aqui, ó.
Ó, esse texto. Aviso. O bar do Fritz, Joinville, no momento não está aberto porque está fechado. A gerência. Ora, precisava de tanta informação assim para falar e falar a mesma coisa, né? Não precisava desse aviso. Poderia ser um aviso: nosso bar se encontra fechado por motivo de doença, motivo de falecimento, retornamos tal dia. Se não tem informação, por que está fechado? E quando volta, não precisaria ter um aviso. As pessoas que chegassem lá já veriam que o bar estava fechado. Mais um exemplo aqui, ó, vocês podem ver que esse é um outdoor colocado bem numa rua com bastante visão, né, assim, do outdoor, bem de frente para a rua, e está escrito assim: não acreditamos em propaganda.com. Ok, é uma propaganda num outdoor que a gente usa para propaganda, e o link é não acreditamos em propaganda.com. É incoerente, porque está fazendo propaganda de algo que diz não acreditar na propaganda. Beleza? Está em vermelho aqui, pessoal, alguns comentários que eu faço, porque eu uso esse material para dar aula também. Então, na hora, a gente dá uma brincadinha lá na sala de aula em relação aos comentários dos textos. Então, o outro que tem aqui é: pintamos casas a domicílio. Não tem como pintar a casa se não for a domicílio. Imagina a situação: arrancar a casa do lugar e levar para ser pintada, vai dar bastante trabalho, né? Então, um texto incoerente. Outra coisa que vocês têm que ficar bem atentos é a questão da ortografia. De cara, assim, professor de português e algumas pessoas mais atentas olham, já conseguem perceber alguns erros que são meio gritantes, né? Aqui a gente está faltando um acentozinho, mas isso é conteúdo também para uma outra aula, nossa aula de acentuação, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, é bem tranquilo. Tem aqui nessa parte um referencial teórico, a indicação de alguns autores que trazem esse conteúdo de coesão e coerência, caso você queira se aprofundar, tá? Então, pode ficar à vontade. Além desse, sempre tem material novo que a gente coloca para vocês. Fiquem atentos às próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. A aula foi um pouquinho curtinha hoje, mas o objetivo era esse mesmo, né? Uma aula só para vocês tirarem dúvida. Eu vou disponibilizar o PowerPoint para vocês dessa aula, que foi esse que eu utilizei para dar algumas explicações. E caso vocês tenham dúvida, manda aí embaixo a pergunta para mim, tá bom? Obrigada e até a próxima.